Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a molécula de ácidos nucleicos. Bem, nós vimos na aula passada que estudamos proteínas, lipídios e carboidratos. Hoje iremos estudar ácidos nucleicos. Vamos lá. Pessoal, toda vez que a gente fala em ácidos nucleicos, nós estamos falando que são polímeros de nucleotídeos, ou seja, é uma estrutura enorme formada pela união de muitos nucleotídeos. Então, vamos apresentar um nucleotídeo. Veja comigo. De que é formado um nucleotídeo? Ele é formado de um grupo fosfato, que está ligado no carbono 5 de um açúcar chamado pentose. E no carbono 1 desta pentose, temos uma base nitrogenada. Então, o nucleotídeo sozinho é formado de 3 estruturas: fosfato, pentose e base nitrogenada. Lembrando sempre, hein, galera? O fosfato está sempre ligado no carbono 5 e a base nitrogenada no carbono 1. Vamos ver um por um. Bem, o fosfato, PO4, que fica localizado, ligado ao carbono 5 da pentose. Nós temos 2 pentoses, que nós já vimos na aula de carboidratos. A pentose ribose, que faz parte do nucleotídeo do RNA, e a desoxirribose, que faz parte do nucleotídeo que forma o DNA. Todas as duas com 5 carbonos. Sendo que, qual é a diferença? O carbono 2 da ribose contém uma hidroxila, OH. E o carbono 2 da desoxirribose tem apenas um hidrogênio. Tirando isso, são exatamente iguais. Patrícia, qual é a importância disso? A importância dessa diferença é na hora de formar a estrutura terciária desta molécula. Vamos ver daqui a pouco. E as bases nitrogenadas, porque tem nitrogênio na sua composição. Nós temos 2 tipos de bases nitrogenadas. As purinas, adenina e guanina, que contém 2 anéis fechados de nitrogênio. E as pirimidinas, uracila, timina e citosina, que contém apenas um anel fechado. Das 5 bases, quais vão formar o DNA? O DNA contém nucleotídeos com as seguintes bases: citosina, adenina, guanina e timina. E o RNA contém nucleotídeos com as seguintes bases: uracila, citosina, adenina e guanina. Então, quais são as bases em comum aos dois? Citosina, adenina e guanina. Bem, como é que ocorre a ligação entre os nucleotídeos? Porque se a gente falou que ácidos nucleicos são formados por uniões de nucleotídeos, como é que se forma esta união? Bem, então vamos ver. Lembre-se, queridos alunos, que o nucleotídeo sozinho, ele é formado de um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, uma daquelas 5. Então vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui um nucleotídeo que
chamado adenina. O nome do nucleotídeo é a base que ele carrega. Então, eu tenho aqui um nucleotídeo adenina. Esta base está ligada no carbono 1 da sua pentose, já sabemos disso. E no carbono 5 dessa pentose tem a ligação de um fosfato. Então, aqui eu tenho um nucleotídeo. Aqui embaixo, eu tenho o outro nucleotídeo chamado guanina. Como é que junta esses dois nucleotídeos? Através de uma ligação fosfodiéster. O que é isso, professora? Esta ligação ocorre entre o carbono 3 do nucleotídeo de cima com o fosfato do carbono 5 do nucleotídeo de baixo. Ok? Vamos repetir. Como é que une? O que é isso? Fosfodiéster. Porque eu estou unindo o carbono 3 do primeiro nucleotídeo no fosfato do carbono 5 do nucleotídeo de baixo. Então, a união é sempre entre a pentose do de cima com o fosfato do de baixo. Certo? Beleza, galera? Vamos continuar. Então, vamos começar falando do DNA. Primeiro ácido nucleico que nós estamos vendo. Ele é chamado ácido desoxirribonucleico. Por que desoxi? Porque a pentose que vai formar, nós já vimos que é a desoxirribose. Por isso que ele chama desoxirribonucleico. Bem, o DNA, ele está na nossa célula na forma de uma dupla hélice. Vamos pensar numa escada retorcida. Então, os corrimãos da escada, ou seja, os dois esqueletos externos daquela escada, é formado pelo açúcar e pelo fosfato de todos os nucleotídeos daquele DNA. E os degraus da escada, o interior dessa escada é formado pelas bases nitrogenadas, ok? Então, dá esse aspecto de uma dupla hélice, certo? Eu tenho aqui duas hélices girando, ok? Então, vamos ver melhor esta dupla hélice. Bom, vamos começar. Nós temos duas características para essa dupla hélice. A primeira chama-se uma dupla hélice antiparalela. Vamos devagar. Observe. Eu abri a hélice. Vou voltar aqui, ó. Nós temos aqui a dupla hélice retorcida. Eu vou agora colocá-la em pé, certo? Olha lá. Então, eu tenho o primeiro esqueleto à sua esquerda e o segundo esqueleto à sua direita. Eu posso falar esqueleto, cadeia, fita, é tudo sinônimo. O DNA tem uma dupla fita, certo? E nós vimos que cada fita, ela é formada de açúcar, que é essa casinha que você está vendo aqui com 5 carbonos, e um fosfato que está ligado no carbono 5 dessa casinha. Então, vamos ver quantos nucleotídeos eu tenho nesta fita. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, na fita da esquerda, eu tenho 4 nucleotídeos. Na fita da direita, eu também tenho 4 nucleotídeos. Só que com uma pequena diferença. Observe as duas fitas. Nós vamos ver que essas duas fitas que formam o corrimão dessa escada, elas são antiparalelas. Observe, na fita esquerda, o que está voltado para cima é o carbono 3 deste açúcar aqui. E o que está voltado para baixo
é o fosfato ligado nesse carbono 5 do açúcar. Então, eu falo que eu tenho uma fita 3 linha, 5 linha. Na fita da direita, quem está voltado para cima é o fosfato ligado no carbono 5. E quem está voltado para baixo é o carbono 3 do açúcar. Então, eu falo que essa fita agora, ela é 5 linha, 3 linhas. Então, a gente observa que a dupla hélice, ela tem uma característica de antiparalela. Ok. Segunda característica, essa dupla hélice, ela tem 2 fitas complementares. Observe agora que os degraus dessa escada, ou seja, o interior da hélice, é formada pelas bases nitrogenadas. Note que a base de uma cadeia faz ponte de hidrogênio com a base da cadeia oposta. Sempre timina faz dupla ligação com adenina e guanina faz 3 ligações com a citosina. Então, o que a gente tira de conclusão disso? Por que elas são complementares? Porque a timina é complementada por uma adenina e a guanina é complementada por uma citosina. Então, desta maneira, a quantidade de timina que eu tenho no DNA é sempre igual à quantidade de adenina, porque elas têm que estar ligadas por ponte de hidrogênio. Então, aqui neste DNA, eu tenho 2 timinas e também tenho 2 adeninas. Tenho 2 guaninas e 2 citosinas. Então, isso confere a essa dupla hélice esta característica de ser complementar. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos ver aonde que nós encontramos filamento de DNA nas células eucarióticas. Bom, o primeiro local que esse filamento, essa dupla hélice de DNA fica é dentro do núcleo da célula. E lá dentro ele fica empacotado na forma de cromossomo. Mas também podemos encontrar esta dupla hélice dentro da organela chamada mitocôndria e também dentro da organela chamada cloroplasto. Então, numa célula animal, nós vamos ter filamentos de dupla hélice dentro do núcleo da célula e também dentro da mitocôndria. Numa célula vegetal, teremos filamentos de DNA no núcleo da célula, na mitocôndria e também no cloroplasto. Agora vamos falar do ácido ribonucleico, também denominado RNA. Observe que o RNA ele tem apenas uma fita simples. Note aqui que essas fitas, vamos lembrar, né, pessoal, que o RNA também é um ácido nucleico e ele é formado pela união de vários nucleotídeos. Aqui no caso eu tenho 4 nucleotídeos unidos: nucleotídeo uracila, guanina, adenina e citosina. Note que no RNA nós não encontramos timina. É uma das maneiras da gente saber quando é que estamos olhando para uma fita de DNA ou para uma fita de RNA. Beleza? Mas, claro que nós temos vários tipos de RNA, né? E nós vamos apresentar agora os 3 principais RNAs que são necessários para as nossas próximas aulas. Então, o primeiro RNA chama-se RNA
mensageiro. O que é isso? Ele é uma fita formada por uma sequência de trincas de bases nitrogenadas. Então, eu tenho aqui uma sequência de trincas. Quais são elas? A trinca AGA, GGU e GCU. Cada trinca eu dou o nome de códon. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho um RNA mensageiro formado de 3 códons. E qual é a finalidade desta sequência de códons? Determinar a sequência e a quantidade de aminoácidos que irão formar a proteína. Por isso que ele é chamado mensageiro. Por quê? Porque ele leva a mensagem através da sequência de códons de quantos e quais aminoácidos a proteína terá quando for formada no ribossomo. Aqui neste exemplo, será formada uma proteína que tem 3 aminoácidos. Por que ela só tem 3? Porque o RNA mensageiro está levando a mensagem de 3 códons. Beleza? O segundo tipo de RNA é chamado transportador, porque ele transporta em uma de suas extremidades o aminoácido que irá fazer a proteína. O transportador, ele tem uma forma de trevo e contém na outra extremidade uma trinca chamada anticódon, que tem a função de reconhecer o códon do RNA mensageiro. Então, vejamos, eu tenho aqui um RNA mensageiro com o seguinte códon, GCC. Então, vamos voltar aqui, olha, se a gente sabe que esta trinca do RNA mensageiro é que determina qual aminoácido vai ter uma proteína, então, este códon GCC determina que a proteína terá este aminoácido aqui de cima. Por que ela sabe que é esse? Porque este aminoácido está sendo transportado por um transportador contendo um anticódon que vai ler o códon. Então, é importante, nós vamos ver, quando estudarmos síntese proteica, que para a produção de uma proteína, quem vai ler o códon, né, deste RNA mensageiro é o ribossomo. Mas a leitura é feita pela união do anticódon com o códon. E o terceiro tipo principal de RNA é chamado ribossômico. Note, numa célula eucariota, nós temos 3 tipos de RNA ribossômico, 28S, 5S e 18S. Os 2 primeiros, 28S e 5S, eles irão lá no núcleo se unir às proteínas L1, L2 e L3 para formar a subunidade maior de um ribossomo. Por outro lado, o RNA ribossômico 18S vai se unir às proteínas S1, S2 e S3 e eles irão formar a subunidade menor do ribossomo. Então, observe que qual é a principal função de um RNA ribossômico? Formar as subunidades do ribossomo. Porque um ribossomo é formado pela subunidade menor e a subunidade maior. Ok? Então, só para fechar, mostrando aqui os 3 primeiros RNA que vimos, transportador, ribossômico e mensageiro com suas funções. E existem também na célula alguns RNAs bastante pequenos
e que são muito importantes na construção de uma proteína, tá? Mas nós não vamos dar ênfase a eles. Nós vamos dar ênfase, a partir da próxima aula, dos 3 primeiros RNA. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer tanto o DNA quanto o RNA. Fiquem com Deus, pessoal.